juntos para mais um Evangelho. E obrigado aí pelo carinho de todo mundo. Vamos tentar agora se concentrar no Evangelho, tá certo? De hoje. Todo mundo seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos lá. Amou a música, essa música é linda, né? É A Menina, a música, para quem quiser ouvir depois, é A Menina e a Estrela, de Gladir Cabral. É linda demais. Depois, quem puder, ouve essa música, é uma espiritualidade pura. É lindo, é lindo, é linda. Vamos lá, minha gente. Vamos para a mensagem inicial. E a mensagem inicial é do livro Caminho Espírita, de Francisco Cândido Xavier e autores diversos. Lição de número 27. Deus primeiro. Essa mensagem é fantástica demais. Ela mexe com o meu coraçãozinho. Eu espero que toque o de vocês também. Deus primeiro. Eu acho até que eu já li essa mensagem outras vezes, mas vou ler mais vezes ainda do que essa também. Caminharás muitas vezes no mundo à maneira de barco no oceano revolto, sob a ameaça de afundar a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina, inviolável, no seio dos elementos. Se a natureza parece descer a desordem, prenunciando catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam a humanidade, outras destruições ocorreram ontem. Mas Deus plantou, em silêncio, novas cidades e novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo da cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graja do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor apertar o teu peito em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas e remédio no sofrimento. Diante de toda provação e de toda dor, e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele, que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, será nosso sustento e nosso consolo. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz para sempre guardada nos braços do amor eterno. Emmanuel. Eita, que mensagem linda, né? Isso é um presente de Deus para o coração da gente. Vamos fazer a prece inicial, minha gente, todo mundo junto.
Você que está aí na sua casa. No seu celular, no seu computador. Você que se concentrou para esse momento, que se guardou para esse momento. Abra o teu coração agora. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, que fortaleça os nossos propósitos, que fortaleça os nossos passos, que dê tranquilidade à nossa mente, ao nosso coração. Permite, querido Jesus, permite que cada um de nós que estamos invisivelmente ligados nessa noite de Evangelho, permite que possamos ser tocados pelo Teu amor, pela Tua bondade, e que possamos sentir a equipe espiritual que cuida desse trabalho junto a cada um de nós. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Essa mensagem é linda, né? Bom, vamos lá. Como eu disse a vocês, hoje a mensagem do Evangelho será o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, o título do capítulo é A fé transporta montanhas, certo? E eu vou ler o item 1. O título do capítulo que eu vou ler é O Poder da Fé. Quando ele veio ao encontro do povo, ele maiúsculo. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são, ficou bom. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós expulsar este demônio? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está em Mateus, no capítulo 17, no versículo de 14 a 20. A fé que transporta montanhas. Que lindo isso, né? Para a gente pensar um pouquinho. Primeiro na nossa fé, né? Como é que está sendo a nossa fé?
Porque, e a gente aprende isso com a doutrina espírita, e cada um da sua fé aqui, eu sempre vou dizer isso, tá certo? Todos são caminhos diferentes para chegar no mesmo objetivo. Desde que a gente não magoe as pessoas, desde que a gente não fira, desde que a gente não faça mal às pessoas, todos são caminhos para chegar no mesmo objetivo. Agora a gente precisa ser sincero com a gente para saber se a gente está realmente caminhando, né? Então, quando Jesus fala aqui desse poder da fé, e a doutrina ensina isso para a gente, é uma fé que é uma fé racional, uma fé que respeita a ciência. Deus, o Deus que a gente acredita, o Deus que a gente ama. Muitas vezes na nossa educação a gente aprendeu a ter medo de Deus. E a gente não pode ter medo do que é só amor. Tem uma música de Jorge Vecílio que diz assim, né? Como é que eu posso ter medo do que é só amor? Eu tô cantando, ó. Desculpa. Mas é uma letra linda de Jorge Vecílio que ele diz assim: como é que eu posso ter medo do que é só amor? E aí a gente aprendeu a ter medo de Deus. A gente diz assim: olha o dedo de Deus, né? Dedo de Deus. Imagine o dedo de Deus. Deve ser um dedo grande, né? Mas a gente não pode ter medo do que é amor. Então, quando a gente diz assim, a fé raciocinada, o que é a fé raciocinada? É aquilo que respeita, sobretudo, as leis naturais. A fé é a certeza do que a gente consegue algo, mas não é uma fé de milagres, porque não existe milagres, né? Existem leis naturais, como diz Manuel Flamengo de Miranda. Milagre é aquilo que foi feito em algum momento do passado para acontecer no momento certo, né? Às vezes, muitas vezes, o milagre é a nossa semeadura, porque Deus, ele não é um Deus de milagre. Ele é um Deus de dádivas, como diz Haroldo Dutra Dias. Deus dá a semente, ele dá a chuva, ele dá o tempo, ele dá o adubo, ele dá o sol. Mas precisa de mãos para semear. Isso é muito bonito, né? Precisa de sol, de mãos para semear. Então, o que é a fé num agricultor, por exemplo? Imagine que um agricultor tenha muita fé e todo dia ele vai dizer assim: Senhor, por favor, Senhor, eu quero que minha lavoura, né, meu campo, nasça muita coisa. Mas ele não está nem semeando. Como é que ele quer que floresça, que nasça uma coisa que ele não está semeando? Essa é a fé cega. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas na rua, né? Na pandemia, né? E a gente vê muita gente sem a máscara. E eu fico invejando, porque eu penso assim, invejando entre aspas. Penso num povo de fé, é tão bonito quando alguém tem mais fé do que você, né? Porque, pense comigo, com a pandemia que está aí, com essa, né? O vírus ainda está circulando por aí. Esse povo que não está usando máscara é um povo de muita fé. Ou está se arriscando muito. Tem o padre Fábio de Mello, para eu não ser muito prolixo, o padre Fábio de Mello, que é uma criatura linda, né? Ele diz assim: Deus semeia gente linda em todo lugar, né? Aí padre Fábio de Mello tem uma fala que ele diz assim, que eu acho interessante, que vai servir para a lição da noite. E sem querer impor nada a ninguém, tá certo, minha gente? Cada um raciocina sobre a lição, tá bom?
A gente aqui é livre. A gente está discutindo, a gente não está disputando argumento, tá bom? Aí Padre Fábio de Mello, voltando para ele, ele diz assim: eu tenho uma fé em Deus incrível, mas toda vez quando eu vou atravessar a rua, eu olho para o lado para ver se vem carro. Então veja, parece uma brincadeira, mas veja só, é o cuidado que a gente tem. Se a gente não faz a parte da gente, a gente não pode esperar que a vida faça a parte dela. Por isso que o Espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, ele vai dizer assim: homem, caminha com o tempo, em vez de esperar o tempo te levar à força. Já imaginou? A gente está recebendo os recados. Esses dias, há 15 dias talvez, 10 dias, eu conversava com uma amiga muito querida, uma pessoa inteligentíssima, de uma sensibilidade, e com a mãezinha dela. E ela me disse uma coisa tão interessante, eu não vou dizer o nome dela aqui, e ela me disse uma coisa tão interessante que eu queria trazer hoje para a conversa. Ela disse assim: Márcio, a vida me deu sinais de que ia dar errado, e eu não escutei os sinais da vida. Que coisa interessante. Qual é o sinal que a sua vida está lhe dando hoje e que você talvez está desprezando? Porque talvez você esteja usando de uma fé cega. E dizendo assim: não, mas eu tenho fé. E a gente, muitas vezes, a gente diz assim: se Deus quiser, né? E se Ele não quiser? Tudo que for bom, tudo que for pro amor, tudo que for belo, Deus quer. E o contrário também é verdadeiro. Quer ver? Veja. Se a gente precisa ir para a rua, se a gente é um médico, se a gente é um enfermeiro, se a gente precisa ir para uma reunião, se a gente precisa pegar um ônibus, né, para o trabalho, muita gente pega ônibus. Se a gente precisa, enfim, para o dia a dia, comprar pão na padaria. Claro, né? Comprar pão aonde? Na padaria, né? Comprar pão. E a gente vai. A gente, se é necessidade, a gente bota máscara. Quem quiser bota luva. Quando chega, bota álcool gel. E a gente não vai pegar essa Covid. Por que não vai pegar? Não é desafiando. Não é fé cega. Mas é o que alguém escreveu por aí agora. Ajuda de que o céu te ajudará. Se eu faço a minha parte, a vida conspira ao meu favor. Olha, não tem coisa mais certa do que isso. Mais certa do que isso. A vida conspira a nosso favor. Agora, quando está dando as coisas erradas, quando eu estou fazendo e não está dando o resultado esperado, eu preciso lembrar, e aí eu vou usar a fala dessa minha amiga, eu preciso ver quais são os sinais que a vida está me dando. O que é que eu preciso mudar hoje? O que é que eu estou fazendo de errado? Né? Pecado é errar o alvo, né? Onde é que eu estou errando o alvo? Será que eu estou me excedendo em alguma coisa? Em bebida? Em cigarro? Em sexo? Será que eu estou me excedendo falando mal de alguém? Falando muito palavrão? Será que eu estou muito azedo? Será que eu estou muito ranzinza, né? E aí o que é que essa fé, o que é que o poder, o que é que essa fé está fazendo em mim? Que às vezes a gente acha que a fé é só para a gente realizar obras. Mas muitas vezes a fé mais bonita que existe é aquela fé que mexe com o nosso coração. Que nos transforma em pessoas melhores. O mundo está cheio de cristãos, está cheio de espíritas, cheio de católicos, cheio de evangélicos. Mas é uma fé que não está deixando a gente melhor. Então essa fé está servindo de quê? Na minha vida. Né? É como o mestre disse, se reportando, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente sabe nem o tamanho, de tão pouquinho que é, né? De tão pequenininho. Porque muitas vezes acontece o inesperado. Emmanuel, o guia espiritual Emmanuel, ele tem uma frase que eu gosto de refletir quase sempre. Ele diz assim: o inesperado faz vigília,
Veja que coisa interessante. O inesperado faz vigília. Às vezes, o dia a dia da gente só quer um erro nosso. E às vezes, num erro, a gente bota a encarnação da gente todinha a perder. Às vezes, num erro. Preste atenção na sua vida, nos acontecimentos, né? No que a gente escuta na vida das pessoas, na vida da gente, né? A gente foi para um carnaval, se excedeu na bebida, teve um filho que não estava na nossa programação. E um filho é sempre uma coisa boa. Mas talvez não fosse aquela pessoa que tivesse programada para a gente, né? A gente está se excedendo, por exemplo, nas críticas. A gente está uma pessoa muito azeda, muito seca, né? Aí a gente fica se isolando. Aí depois a gente vai dizer assim, mas Senhor, eu tenho uma fé tão grande e estou sozinho, eu estou sozinha. O que essa fé está fazendo no seu coração? Porque a gente já conversou sobre isso aqui uma vez. Há uma diferença muito grande em fazer o bem e ser bom. E disse Jesus, né? Bom só o Pai, né? Por que me chamar de bom? Bom só o Pai. Mas entenda, o bom que eu estou falando aqui, ser uma pessoa boa de princípios. E aqui, minha gente, a gente não está dizendo que a gente vai abrir o espaço nosso, a pessoa vai estar batendo na gente, entenda, né? Vai estar agredindo, vai estar ferindo a gente vai aceitar, não. Isso também não é fé, não. Muitas vezes, eu sempre gosto de pensar assim, a gente vem para essa encarnação para aprender a dizer não. E às vezes, a maioria das pessoas sai dessa vida sem aprender a dizer não. Então, muitas vezes a gente repete frases lindas. A gente anda com o evangelho embaixo do braço, né? A gente anda com a Bíblia, com todo respeito, embaixo do braço. A gente vai até para o centro, a gente toma passe. Mas a gente não é essa pessoa de fé, né? A gente briga porque o outro acredita em que eu não acredito. A gente briga por conta da postura política do outro. A gente quer impor ao outro o que a gente pensa, a forma como a gente pensa. E se o outro não é da forma que eu quero, esse está excluído da minha vida. E veja se a gente não está criando uma ilha em torno de nós. E quando eu digo isso, não é para você e para mim, né? Pensar em alguém, não é para a gente pensar na gente. Porque a gente sempre acha que a mensagem que a gente escuta é para o outro, né? E não é para a gente, né? Às vezes eu vejo o povo, eu me lembro de uma pessoa lá no centro que eu faço parte, que é o Lar de Cristo. E aí o marido, rapaz, eu já disse isso também, minhas histórias são repetidas, desculpa, eu sei que deve ser muito difícil, mas... E aí o marido com a esposa lá no centro, ele todo arrumadinho, todo engomado, assim, todo, sabe? Tão fofinho, cabelo penteado. Eu não posso nem falar muito, senão tem gente do centro aí, vai saber quem é. E aí ele, um senhorzinho todo fortinho, sabe? Todo bonito, educado, ó. Boa noite, não sei o que. Fala assim, chega na vontade de agarrar ele. Aí qualquer dia passando por lá, ele tava com a esposa, aí a esposa disse assim, amor, me dá R$1 para eu comprar uma pipoca. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, achou que não tinha ninguém, disse assim, mas tu pede, vice mulher. Vê. Né? Da boca para fora. Se no centro a gente diz isso, imagina o que é que a gente não faz em casa, né? Então a gente tem que ter cuidado para a gente não ser... Tem uma letra de uma música que diz assim. Aliás, eu não vou nem para a letra da música, eu vou para um fato, uma historinha, para a gente ir encerrando, tá certo? Já tem 30 minutos, o tempo passa muito rápido, né? Então diz que tinham 2 vasos na entrada de um grande acontecimento, né? Muita gente ia para ali, para aquele acontecimento. E aí colocaram
dois vasos na frente desse lugar, né? As pessoas passavam, olhavam. E tinha um vaso de barro, né? Feinho, um vaso de barro feio, né? Meio mal construído. E tinha um vaso muito bonito, assim, todo bonitão, né? Ornamentado, todo com detalhe de ouro, enfim, bem bonito, reluzente. E aí todo mundo passava, olhava, mas todo mundo, né? Presta atenção. Às vezes a gente se prende pelo que olhar. E diz o Espírito André Luiz: cuidado, a beleza da flor passa rápido, né? Tudo o que os nossos olhos veem, ou estão mortos ou vão morrer. Por isso que eu vou dar um segredo, o primeiro segredo da noite. Arrume alguém para a sua vida, para você amar, que lhe faça bem com a presença, com a voz, com o toque, que você goste da companhia dessa pessoa. Porque o corpo, daqui a pouco, o corpo vai cair, é da lei natural. Olha uma foto sua de 10, de 15 anos atrás. Procure amigos que sejam capazes de, com carinho, lhe dizer o que você não gostaria de ouvir. Às vezes a gente cresce com o que a gente não quer ouvir. Com carinho, tá certo? Sem essa dizer assim, eu falo na cara mesmo. Isso não é sinceridade, isso é imaturidade. Isso é complexo. Na verdade, quem fala o que quer não gosta de ouvir o que quer. Mas vamos voltar pro vaso. Então estavam os dois vasos lá. E aí o vaso brilhando de ouro, né? Reluzente. E aí o vaso de ouro disse assim: veja só. Todo mundo que entra olha para mim. Ninguém olha para você. Aí o vaso de barro que estava no cantinho disse assim: todo mundo olha para você. Mas eu tenho flores dentro de mim. Você está vazio. Que lindo, né? Então olha a pergunta, que não é para ninguém responder aí, pelo amor de Deus, nem no Facebook. Você, responda só para você, reflita. É o vaso de barro ou o vaso de ouro? O que é a fé, essa fé que transporta montanhas, o que é a fé está botando no seu coração? Nos momentos mais difíceis, eu não estou dizendo que no momento de dificuldade, de dor, você vai cantar hosanas, não. Não é assim não, mas tem uma coisa que os Espíritos nos ensinam. A verdadeira fé se conjuga à humildade, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem uma fala, uma prece, eu não sei como é que se diz, nos Alcoólicos Anônimos, né? Que diz assim, que diz assim: Senhor, dá-me força para mudar as coisas. Dá-me força para mudar as coisas que eu posso mudar. E dá-me serenidade para aceitar as que eu não posso mudar. Humildade. Vai ter coisas na vida da gente que a gente não vai conseguir mudar, minha gente. A gente vai fazer tudo e não muda. Porque isso faz parte do passado da gente. E algumas vezes a gente vai ter que conviver com os erros do passado. Porque fomos nós quem criamos. Agora, eu sei de uma coisa que eu vou dizer a seu coração agora. Você não está carregando diante de uma força, diante de uma dor, de uma angústia, de uma cruz que você não tem capacidade de suportar. Deus não faria isso com você. Jamais. Então não se desespere. Eu não sei qual é o seu problema. Se você está desempregado, se você acabou um relacionamento, se você, não sei, uma doença, se você está num relacionamento difícil, que está abusivo, que está doendo, tenha fé raciocinada, poder da fé. Mas pergunte diante da situação que você está. Se a vida não já fez a parte dela e falta você fazer a sua. Não esqueça disso não. A fé, muitas vezes, como diz o Evangelho de Jesus, a fé é atitude. Às vezes,
quando a gente age, quando a gente toma atitude, o milagre acontece. Então, se você quer que a coisa mude na sua vida, que as coisas mudem, comece a fazer algum lugar, saia do lugar, saia do canto. Sabe aquela historinha que diz assim, vou jogar na Mega Sena, né? O camarada há 50 anos, disse que ele era aqui do Janga. O camarada há 50 anos pedia, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar na Mega Sena. Aí teve um dia que Deus saiu, né? Apareceu, saiu do céu, não, ele está em todo lugar. Inclusive está do seu lado agora, sinta ele. De verdade, sinta ele. E aí Deus disse ao camarada, depois de 50 anos ele querendo ganhar na loto, na Mega Sena, né? Aí Deus disse assim, meu filho, jogue na Mega Sena pelo menos, para ver se dão uma ajuda, né? Jogue aí. Então, minha gente, para acabar essa parte primeira que eu já me estiquei demais, jogue na Mega Sena, né? Eu não estou dizendo que quer jogar. Faça a sua parte, seja uma pessoa mais doce. Se você quer ter amizade, seja uma pessoa melíflua, uma pessoa boa, uma pessoa doce. Fale de amor, né? Deixe de falar de tragédia. Às vezes está tudo ruim na sua vida, a pessoa pergunta assim, como é que tá? Aí você diz assim, oh, o dedo tá ruim, a casa caiu, tá com goteira, o meu marido fez isso. Aí a pessoa nunca mais vai perguntar como você tá. Saiba chegar, sabe, com jeitinho, com tranquilidade. Fale de amor, porque a gente é aquilo que a gente fala também. Tá certo? Use a fé para isso. Tá bom? Vamos para a segunda parte do Evangelho. Eu já falei demais. Desculpa. Mas espero que tenha ficado a lição, tá certo? Olha, quem tiver aí com o seu copo de água fluidificada, coloque aí, tá certo? Eu vou botar a musiquinha, agora a gente já sabe. 3 minutos e um pouquinho, pra gente vibrar pelo mundo, pra gente pedir paz pra gente, paz pra casa da gente. Pense em você, pense de verdade, uma luz, pense no sol caindo sobre você para lhe dar saúde, para lhe dar serenidade. Pense essa luz sobre o seu marido, sobre seu namorado, no seu emprego, no seu ambiente de trabalho, se está ruim lá, pense lá. Pense no mundo, né? Irradie luz também para as pessoas que estão com Covid nesse momento, para os profissionais de saúde, os enfermeiros, essas pessoas que estão na linha de frente, né? Pense luz na sua casa. Imagine que você está abrindo a porta da sua casa e está entrando uma luz. Essa luz, é claro que é Jesus. Tá certo? Vamos fazer isso agora. Viu? Vou aumentar a música. Quem estiver escrevendo aí, para os dedinhos um pouquinho. Vamos só ouvir, vamos refletir todo mundo. Tá certo? Quando eu desligar o som, todo mundo já sabe que acabou. Tá certo? Acabou o momento. Aí bebe a água e a gente vai para a prece final. Tá bom?
Pronto, minha gente. Vamos voltar agora, bora. Pode tomar água, tá certo? Todo mundo voltou? Olha, Dona Denilha está pedindo prece por José Joaquim dos Santos, com certeza. Com certeza ele recebeu essa oração. Bom, vamos encerrar a nossa tarefa na noite de hoje. E depois da prece final eu tenho um caos, tá certo? Para contar. Então quem quiser pode continuar aí rapidinho. E quem não puder, vai embora, claro. Não tem problema não, tá bom? Vamos encerrar o Evangelho. Pense aí em Jesus, em Nossa Senhora, no santo que você quiser, no Espírito amigo, no seu anjo de guarda. E vamos agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pelos amigos. Como diz uma pessoa muito amada, ela sempre me diz isso, ela diz assim: Márcio, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Eu quero dizer isso hoje a você antes de encerrar, tá certo? Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Não ache que você está esquecido, não. Tá certo? Ou esquecida, não tá não. Vamos trazer a prece final. Tem ali prece por Sofia Barbosa Lapena, com certeza. Dando para todo mundo, tá bom? Vamos encerrar e depois eu vou contar um caos rapidinho de 2 minutos, tá certo? Querido Jesus, que a tua luz, que a tua paz, que a tua bondade seja conosco, nos ampare, nos inspire. Obrigado, Senhor, por essa energia. Obrigado por teu amor tão profundo. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Ajuda-nos a ver a tua presença a todo instante, em todos os lugares. Que o teu amor, Jesus, que a tua luz, que a tua bondade seja o pão das nossas almas. Nós te amamos, Jesus, e queremos voltar à estrada do teu coração. Que assim seja. Olha, minha gente, diz uma história, um biógrafo de Chico Xavier, preces por Ailton Dias. A gente tinha colocado o nome dele aqui, sim, com certeza. E a gente tem um biógrafo de Chico Xavier que conta uma historinha dele, que diz que tinha um casal lá em Minas Gerais, né? E aí esse casal, que não era espírita, teve uma filhinha de 2 anos. Teve uma filhinha de 2 anos não, né? Teve uma filhinha, e quando ela completou 2 anos, o marido gostava muito de pescar. Esses camaradas doidos que gostam de pescar, né? Que é bom pescar, né? Aí, mas tem gente que gosta demais da vida. Aí ele foi pescar e disse à mulher: olha, vamos pescar. E disse à filhinha: vamos, minha filha. Aí, todo mundo, bora, né? Aí foram pescar lá no lago, em qualquer lugar. E aí quando foi, bateu um vento e o barquinho balançou e caiu a filhinha e a esposa. E aí ele conseguiu salvar a esposa, mas não conseguiu salvar a filhinha de 2 anos, ó. E aí aquele chororô, aquela tristeza, aquela depressão.
Mas eles tinham muita fé, apesar do desespero, né? Eu vou dizer uma coisa ao seu coração agora, antes de encerrar, tá certo? A gente não pode viver sem dor, ainda, na condição evolutiva da gente. A dor faz parte do processo de aprendizagem. Mas a gente pode viver sem desespero, tá certo? E aí eles começaram a rezar e pedindo assim: Senhor, a filha da gente, traz a filha de volta, né? Sem revolta. Começaram a rezar pelo espírito dela, né? E começaram a rezar com muita fé, onde a filha tivesse, embora católicos, onde a filha tivesse, que pudesse receber aquele amor, aquela paz. Mas se algum dia ela pudesse voltar de alguma forma. Até que a moça engravidou de novo. E aí engravidou e teve, né, outra menina, uma menina. Aí a menina vai passando, vai crescendo, faz 2 anos de idade. Aí o pai, no dia que a menina fez 2 anos, disse assim: eu tô com vontade de quê? De pescar. Vê mesmo, que criatura. Aí o marido disse assim à esposa: amor, eu tô com vontade de pescar, vamos pescar. Aí ela disse: tu é doido? Aí ele disse assim: não, vamos, a gente só fica por ali. Aí chamou a menina, a menininha, a filha. Aí a filhinha disse assim: que eu quero, papai, bora. Eles não tinham voltado mais ali, naquele lugar, para pescar. E aí, a história é mais ou menos assim. E aí, lá vai o casal com a menina pescar. Aí tem um barquinho lá, aí a menina olha pro pai e diz assim: papai, escuta uma coisa, viu? Você tenha cuidado, porque eu não quero morrer de novo, não. O pai começou a se desesperar e disse: vamos embora daqui agora. Como é que essa menina sabe disso? E ninguém tinha dito à menina o que tinha acontecido, né? A menina, 2 anos, mal fala, né? Aí o pai voltou, ficou se tremendo, arrepiado, de tanta emoção. A mãe também. Aí chegou lá na casa deles, aí disseram assim: procure Chico Xavier. Chico Xavier talvez tenha uma resposta. Aí o casal viajou horas com a garotinha até Chico Xavier. E aí chegando lá em Chico Xavier disse: olha, aquele amor, né? Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Aí eles disseram: olha, quando a gente foi pescar, ninguém tinha dito nada à filha da gente. E a filha da gente disse: olha, eu não quero morrer de novo não, que a culpa vai ser sua. Aí Chico Xavier disse assim: Emmanuel está... Emmanuel, o guia espiritual. Emmanuel está aqui dizendo que vocês pediram com tanto amor e com tanto carinho que Jesus deixou que o mesmo Espírito voltasse como filho de vocês. O que a gente pede com amor, Deus atende. Aí os pais se emocionaram muito, abraçaram a filha, abraçaram Chico Xavier e agradeceram demais. O que é que eu quero dizer com essa historieta? Vamos pedir com amor, com bondade, que o que a gente necessita, Deus vai mandar pra gente. Mandou a filhinha de volta. Imagina o que Ele não faz pra gente, por a gente, né? Por nós. E lembra disso. Lembra disso. Ele mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo. E será para nós sustento e consolo. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Muito obrigado pelo carinho. A gente vai anotar os nomes aí que estão sendo colocados para a prece. As pessoas já estão recebendo. Tá certo? Um beijo em todo mundo. Muito obrigado pelo carinho. Façam o evangelho, continue rezando e muita fé. Não há a tempestade, por mais forte, e a escuridão, por mais forte que seja, ela não resiste ao poder da luz. Um beijo, obrigado e até quarta-feira que vem, meus amigos.